Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Nessa manhã eu convido a você a meditar comigo sobre o livro de Lucas, capítulo 6, o versículo 47 ao 49, que diz assim: Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo. Eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra esta casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando vem a água, bate nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Então você veja bem que aqui no livro de Lucas a gente pode ver Jesus dando o exemplo de como você construir uma vida de fé enraizada no assim diz o Senhor. E sobre a areia, né? Quando é construído sobre a areia, se desmorona na hora da tempestade, como eu acabei de ler aqui no versículo 49. E como edificar a casa na rocha? Como edificar a minha vida espiritual na rocha? Como eu estar semelhante com a palavra de Deus, agindo de formas aplausíveis, digamos assim, né? E agindo de boa fé em todas as coisas que faço. Primeira coisa, nós precisamos ter uma base. Como no versículo 48 está escrito, semelhante a um homem que edificando uma casa. Você veja bem que a primeira preocupação do construtor é com a base da casa. Ninguém vai construir a casa se não tiver uma base, se não estiver bem firmado, um alicerce bem firmado. Então, a preocupação do construtor é a base da casa. E se a base não for boa, todo o restante estará em risco, na verdade. Então, se eu não tiver uma base espiritual bem alicerçada, arraizada, todo o restante que eu irei fazer, ou estou fazendo, vai cair por terra. A base de nossas casas deve ser o quê? A palavra de Deus. E nós devemos estar sempre firmes em Jesus Cristo. Que o meu sim, que a minha palavra seja sim, sim, não, não. Que eu não venha defraudar, que eu não venha a fazer falácias, né? Contar historinha para o meu outrem, para mim tirar benefícios. E a segunda tem um alicerce profundo. Então eu preciso ter uma base e eu preciso ter um alicerce profundo, como no versículo 48 que eu li, e cavou, abriu profunda vala. Então a casa ela começa debaixo da terra, bem lá no fundo mesmo, sabe? Um alicerce, né? As brocas fundas, né? De onde sobe para ser construído. Então eu tenho que ter essa base bem firme. Né? Se o que está por baixo não for bom, o que estiver por cima, visível, desabará, né? Então vai desabar. Então não adianta eu fazer uma coisa perfeita, bonita, linda, maravilhosa e desabar. Então tem muitos que desabam na sua fé porque não tem uma base, não tem um alicerce profundo, ou seja, não tem a base que é a palavra de Deus e também não tem um relacionamento profundo com Deus, que é o alicerce. Aí vive uma vida completamente errônea. Né? E se não tiver um coração contrito, vai sofrer amargamente. Então, os alicerces da família são uma vida de oração, de intimidade com Deus, onde ninguém vê, mas Deus sabe de
tudo e abençoo o lar. Em Mateus capítulo 6, verso 6, né? Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo o recompensará. Então tem que estar alicerçado, fazendo tudo de acordo com uma síntese. Como sempre eu uso a minha Bíblia na linguagem transformadora, né? Uma Bíblia muito boa. E o terceiro exige muito esforço, meus queridos, né? A rocha ela fica a certa profundidade no solo, não é verdade? E para alcançá-la exige certo esforço e muito trabalho. Mateus capítulo 7, a gente pode ler aqui, ó, Mateus 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, dizendo: Quem ouve as minhas palavras e a pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensinamento e não o pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Você veja bem, nós precisamos lutar pela edificação dos nossos lares, confiando que Deus é quem edifica a nossa casa. Se você pegar lá Salmo 127, Salmo 127, versículo 1, diz assim: Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho do construtor é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Então, muita gente está num grande erro, né? Querem fazer as coisas certas para Deus, mas tem medo de perder alguma coisa. Acaba fazendo com que pessoas sofram, pessoas ficam à mercê. Então, meus irmãos, no versículo 48, né, vem dizendo: Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construído. Então, a casa na rocha não desmorona porque está firme sobre uma base forte, alicerce profundo, e por isso o esforço não será. Então, aonde você está construindo sua fé? Entenda, meus queridos, para você construir a sua fé, a sua vida cristã, a sua vida espiritual, você precisa de ter uma base. Você precisa de ter um alicerce profundo. E você precisa entender que exige esforço para tudo isso. Somente assim você terá sucesso na vida. Se você quer fazer algo para Deus, se você quer fazer as coisas corretas, faça sem medo de perder alguma coisa, porque para o cristão a perda se torna ganho. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. E lembre-se, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fique com Deus e até a próxima, se assim Deus o permitir.